Fala, povo curioso, eu sou a Vanessa Silva. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso. Já peço que se inscreva no canal, deixe seu gostei, ative o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado, compartilhe os nossos vídeos. E vamos para mais um fato. Se o atual rei Charles é o terceiro, quais foram os outros dois? É isso que nós vamos explicar para vocês nesse vídeo. Para nós, é bastante simples presumir que o príncipe Charles se tornaria o rei Charles, ao assumir o trono. Mas a verdade é que ele poderia escolher outro nome para se identificar enquanto monarca do Reino Unido. O avô de Charles, pai da rainha Elizabeth II, fez isso. O nome verdadeiro dele era Albert, mas ele ascendeu ao trono como George VI. A ideia era simbolizar a continuidade do reinado de seu pai, George V, depois da polêmica abdicação do irmão, Edward VIII. Embora outras alternativas tenham sido cogitadas, como George VII, o rei coroado em 2023 preferiu a opção mais simples. Tornou-se o rei Charles III. Porém, se ele é o terceiro com esse nome, quem foram os outros dois Charles? Charles I, o decapitado. Existe uma piada engraçada sobre esse rei que resume bastante a história. O fato mais interessante sobre o rei Charles I é que ele começou seu reinado com 1,67 m de altura e morreu com 1,48 m de altura. Afinal, ele foi decapitado após anos de tensões com o parlamento. Charles I nasceu na Escócia em 1600 e se tornou herdeiro do trono depois que seu pai, filho de Maria Stuart, sucedeu a tia Elizabeth I no trono da Inglaterra. Então, em 1625, ele se tornou rei, mas não sem muitos atritos com o parlamento inglês. Ele tentou governar sem o parlamento e a tensão escalou, até que uma guerra civil se instalou, em 1642. As tropas escocesas, leais ao rei, lutaram contra as tropas do parlamento inglês até o rei ser capturado, em 1647. Os captores exigiam a instalação de uma monarquia constitucional, onde o rei tem papel de chefe de Estado, mas não de chefe de governo, como é o Reino Unido hoje. Como Charles I não aceitou, ele foi julgado e condenado por traição, em 1649. Charles II, o rei playboy. O segundo Charles era filho do primeiro, mas só assumiu o trono em 1660. Isso porque após a morte do antigo rei, a Inglaterra foi uma república, liderada por Oliver Cromwell, o homem que ordenou a morte de Charles I. Acontece que após a morte de Cromwell, uma crise sucessória se instalou, e a elite inglesa resolveu trazer o monarca novamente. Charles II era o mais velho dos filhos vivos de Charles I. Logo, a coroa caiu na cabeça dele. Seu reinado foi muito mais bem-sucedido, tanto que ele morreu de causas naturais. Mas não passou sem muitas polêmicas, embora ele tenha se esforçado para trazer liberdade religiosa ao reino, sempre na tensão entre católicos e protestantes. Houve uma polêmica quando seu irmão e herdeiro aparente se converteu ao catolicismo. Até porque Charles II não deixou nenhum herdeiro legítimo. Ele se casou com a portuguesa Catarina de Bragança e teve 12 filhos, mas todos com amantes. Tem quem diga que vários nobres dos séculos seguintes, como Lady Di, são descendentes de Charles II por seus filhos ilegítimos. Ele deu títulos para todos e fez a esposa conviver com vários. Além disso, Charles II tratou de se vingar dos assassinos de seu pai. Não apenas ordenou a morte dos que estavam vivos, como desenterrou o corpo de Oliver Cromwell, decapitou-o e pôs a cabeça em uma estaca. O outro Charles III. Mas a história não acaba aí. Quando James II, o irmão mais novo de Charles II, assumiu o trono em 1685, os ingleses não ficaram nada felizes em ter um rei católico. Além disso, assim como o pai, James quis reinar por conta própria, de forma absolutista. Em 1688, James II foi deposto. A filha dele, a protestante Mary, foi colocada no lugar. Mas outro filho, James III, permaneceu reclamando o trono. O filho de James, Charles, reclamou por mais um tempo, se autodenominando Charles III. Mesmo lutando algumas batalhas, a coroa britânica continuou com George II. E o único Charles III nos livros de história será o atual monarca, coroado em 2023.